Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que bom que estamos aqui de volta novamente aqui para mais uma aula, tá certo? Mais uma aula massa de informática para concursos. No mesmo estilo, tá certo? Iremos continuar no mesmo estilo, na mesma pegada, com a parte teórica e depois iremos aí resolver algumas questões, tá certo? Beleza? Então, ó, a aula de hoje vai ser uma aula massa, um dos melhores assuntos aí da área de informática para concurso. Qual é o assunto, um dos melhores assuntos? É a parte de proteção e segurança. Olha aqui, ó, já tá todo aqui no quadro, esquematizado. Isso aqui é aquilo que você precisa memorizar, é aquilo que você precisa colocar na sua cabeça para você chegar na hora da sua prova e fazer uma prova perfeita. Uma prova aí que tem que resolver todas as questões de informática. Não me venha dizer que vai errar questão de informática, porque não vai. Não pode errar questão de informática, tá certo? Informática vai ser o seu diferencial na sua prova. Beleza, pessoal? Então, ó, bora começar. Vamos começar com tudo na área de proteção e segurança. O que é proteção e segurança? A gente pode chamar também de segurança da informação, certo? Alguns editais vêm cobrando aí a parte de proteção e segurança e alguns editais vêm dizendo aí sobre segurança da informação. São praticamente irmãs, certo? São irmãs. Só que segurança ela abrange um pouco mais, segurança da informação. A parte de proteção e segurança ela é mais resumidazinha, mas não deixa de ser também uma parte grande, tá certo? Então a gente vai ver os principais tópicos entre eles. Tranquilo até aí? Então, ó, presta atenção aqui. Proteção e segurança. Para tu entender, eu preciso começar, logicamente, com alguns tipos aí de situações, tá certo? Eu vou trazer algumas palavrinhas para vocês, para que vocês, quando chegarem, bater uma palavra dessa, vocês já tenham uma noção, tá certo? Essas palavras são recorrentes em concursos públicos, certo? Essas palavras, elas caem bastante em prova. Então você precisa saber, certo? Para que você não fique viajando, fique dizendo, eita, eu nunca vi essa palavra na minha vida. Não. Você, a partir de agora, você tem que saber, certo? Então, ó, primeira coisa, o que é um ativo? O que é um ativo na segurança da informação? Um ativo na segurança da informação, pessoal, é tudo aquilo que gera um valor. Por exemplo, ó, preste atenção. Por exemplo, você, certo, trabalha em uma empresa. Provavelmente você trabalha em uma empresa ou você trabalha em algum cargo, você exerce alguma função, certo? Dentro de alguma localidade, ou se não for dentro de uma localidade, na própria internet, mas você exerce uma função para isso. Por você exercer uma função, você gera um valor. Olha aqui, ó, você gera um valor para isso. Então, se você gera um valor para aquela sua empresa, para aquele local, aquele estabelecimento que você trabalha, então isso significa que você é um ativo. Você é um ativo daquela empresa. Compreenderam até aí? Então, ó, se você é um ativo daquela empresa, é porque você gera um valor. Na segurança da informação, tem ativo, João? Tem ativo, certo? Qual é o ativo da segurança da informação? A própria informação. A própria informação é o ativo da segurança da informação. Mas, João, o senhor está falando aqui o que é informação, certo? Mas o que de fato é informação? Deixa eu te explicar aqui o que é uma informação. Uma informação, pessoal, vocês têm que ter noção que uma informação é diferente. Olha aqui, ó. Informação, certo? É diferente de dados. Informação e dados são coisas diferentes, certo? Ou para ser mais
Exato. Dados complementam uma informação. Existia uma questão lá da Polícia Federal, uma questãozinha da Polícia Federal que cobrou justamente essa distinção. Ele trouxe um valor, certo? Vou dar um exemplo aqui. O valor 1.527 isoladamente é uma informação. Ele cobrou mais ou menos assim. 1.527 isoladamente é uma informação. Então eu preciso te dizer aqui, ó, presta atenção. Se eu chego aqui e digo para vocês, pessoal, ei, 10, tu vai entender alguma coisa? Não, tu não vai entender. Oxi, 10, 11, 9, 8, que danado o João tá falando aí? Não é assim? Um número isolado, eu não vou compreender. Agora, se eu digo aqui, ó, pessoal, hoje, neste instante, tem 10 pessoas assistindo essa aula. Se eu digo dessa forma, se eu digo assim, dessa forma, que aqui tem 10 pessoas, então eu estou te passando uma informação. Agora o número 10, isoladamente, é um dado. É um dado. Agora, quando eu coloco 10 dentro de um contexto, aí eu estou diante de uma informação. Compreenderam até aí? Beleza. Se não compreendeu, volta o vídeo um pouquinho que você vai compreender, certo? Então, ó, isso aqui é a diferença entre informação e dado. Um dado é algo fora de um contexto. E uma informação já é dados, certo? Dentro de um contexto, certo? Por exemplo, ó, se eu trago aqui, se você perde só a sua senha, tá lá o número da tua senha. O número da tua senha em um papel escrito. Vai adiantar alguma coisa? Não. Por quê? Porque é só uma senha, mas ninguém sabe do que é a tua senha. Pode ser uma senha de uma rede social, pode ser a senha do e-mail, pode ser a senha de um banco, pode ser qualquer outro tipo de senha, certo? Então, esse dado, uma senha, aí não vai ter, vamos dizer assim, valor algum. Agora, se eu chego assim e digo para vocês, ó, presta atenção. Se eu chego assim e digo, cara, você perde uma folhinha, certo? Em uma folhinha você perde, lá tem assim, e-mail do Instagram. E embaixo tem um e-mail e logo abaixo tem uma senha. Aí você perdeu uma informação. Isso aí, para as outras pessoas, pode gerar um valor. Então, é justamente isso a diferença entre informação e dado, certo? E é isso que a gente precisa entender, que um ativo é tudo aquilo que gera um valor, certo? É tudo aquilo que gera um valor, e na segurança da informação é a própria informação. Beleza até aí, pessoal? Tranquilo? Se você entendeu aqui, a gente pode vir para as partes de controle físico e controle lógico. Primeira coisa, o que é que você precisa entender aqui? O que é controle? Controle é proteção, certo? Controle é proteção. Então, a gente está diante aqui, ó, de uma proteção física e uma proteção lógica. A gente está diante de uma proteção física e uma proteção lógica. O que é uma proteção física? Uma proteção física, o nome já está dizendo, ó, é tudo que a gente protege fisicamente. Por exemplo, um cofre, ou seja, aquilo que a gente consegue, ó, bater, tudo que a gente consegue, ó, pegar. Então, um cofre é uma proteção física? É. Um cofre é uma proteção física. Por que o cofre é uma proteção física? Porque ele vai proteger uma informação, ele pode proteger uma informação o quê? De forma física. Uma catraca, aquelas catracas de banco, é uma proteção física? É. É um controle físico? É. Por quê? Porque faz a proteção de forma física. Agora, diferente daqui da proteção lógica. A gente, quando fala de proteção lógica, a gente está falando de quê? Dos programas. Eu vou botar aqui embaixo, ó, programas.
programas. Na proteção lógica, a gente está diante aí dos programas, dos softwares, aqueles softwares, aqueles programas que faz uma proteção lógica. Eles fazem uma proteção lógica. Então, ó, observa bem. A gente tem alguns tipos de programas, por exemplo, o antivírus. O antivírus, ele é um software que faz uma proteção lógica, certo? Ou seja, ele vai te fazer uma proteção, certo? A gente tem aqui o firewall, a gente tem o VPN, a gente tem aqui a criptografia, a gente tem o anti-spyware. Alguns editais veio cobrando justamente aqui, ó, antivírus, firewall, VPN e anti-spyware. Alguns editais só veio cobrando. Quando ele limita assim, é ótimo. Quando ele vem com essa limitação, é perfeito, pessoal. Agora, o problema é... Qual é o problema? É quando ele vem somente proteção lógica. Aí você precisa ver os principais, certo? Que é o que a gente vai começar. Eu vou começar a falar de alguns outros. Por exemplo, a criptografia. A criptografia é um tipo de proteção lógica também, certo? A gente vai falar daqui a pouco sobre eles, certo? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esses tipos de programas, esses tipos de softwares. Beleza, pessoal? Eu quero que você saiba a distinção entre proteção física e proteção lógica, certo? E esses tipos aqui de softwares, os nomes, você precisa conhecer, certo? Então, ó, observa bem, vamos colocar aqui, ó, organizar nossa mente. Esses tipos de softwares aqui, eles fazem a proteção lógica, certo? Eles protegem o quê? Eles protegem as informações. Olha aqui, ó, proteger as informações, que consequentemente protege os dados. Consequentemente já está protegendo os dados. Se eles protegem as informações, eles protegem os dados, certo? Eles protegem isso aqui, protegem os ativos de quê? De quê? Das ameaças. Olha aqui, ó. Aí, quando eu falo de ameaça, eu estou falando de hackers e crackers. Eu falo aqui de hackers e de crackers, certo? Que são os dois principais. E é o que você precisa saber, tá bom? Esqueça o que a televisão diz. Esqueça o que as reportagens vêm dizendo. Talvez em uma conversa, quando você estiver conversando entre seus amigos e seus colegas, você pode dizer da forma que você quiser, certo? Agora, quando a gente traz para cá, para você fazer a prova, você tem que saber a diferença, certo? Você tem que saber que os hackers, eles são os bonzinhos. Eles são os bons. E os crackers? Os crackers, eles são os maus. Mas, João, eu escuto direto na televisão, João. Não é possível, não, que o hacker invadiu tal sistema e roubou não sei quantos milhões. O hacker fez isso, o hacker fez aquilo. Eles dizem assim mesmo, João? Dizem. Eles dizem assim. Mas aí, isso significa o quê, João? Isso aí significa que eles estão dizendo errado? Eles estão dizendo de forma errada. Porque é diferente aqui, pessoal. O hacker, pessoal, é uma profissão. É uma profissão. Hacker é uma profissão. Certo? É uma profissão, João. Sim, ele é uma profissão. O hacker, ele vai tentar encontrar aquilo que a gente chama de vulnerabilidades ou brechas. Eles tentam encontrar as brechas, as vulnerabilidades, para quê? Para tentar solucionar. Então, o hacker, ele, por ser uma profissão, ele vai chegar assim, ele vai tentar invadir um sistema de uma empresa, certo? Ou
a própria empresa vai pagar o hacker para ele próprio fazer um teste lá no seu sistema de empresa, certo? Na parte da TI, tá bom? Na parte de rede em si, que isso aí, quando uma empresa paga um hacker, geralmente eles pagam a empresa em que o hacker trabalha. Isso aí a gente vai chamar de pen test, certo? Pen test. O que é o pen test? O pen test é as empresas, elas procuram, algumas empresas de qualquer ramo, elas procuram essas outras empresas que trabalham com testes de rede, certo? Com testes de segurança, tá bom? Elas pagam justamente para quê? Para que os profissionais daquela outra empresa de informática, elas tentem encontrar alguma brecha, alguma vulnerabilidade, alguma falha, certo? Então, ó, é através daqui, ó, do pen test. E esses hackers, eles são contratados para isso. Então é isso que você precisa ter na sua mente, certo? Que os hackers, eles são os bons, são o pessoal bom, tá bom? Os hackers, eles são os bons. Agora os crackers, João. Aí os crackers, eles são justamente o mal. O cracker, ele vai tentar encontrar uma brecha, uma falha, uma vulnerabilidade. Para quê? Ele tenta encontrar uma brecha, uma falha, uma vulnerabilidade para tentar tirar proveito, para roubar, para praticar o mal, certo? Então aquele cara que invadiu um sistema e roubou milhões, ele está fazendo o papel de cracker. Entendam bem, olha para cá, presta atenção. Cara, o que você precisa entender de uma vez por todas, você precisa entender uma vez por todas é que nas provas de concurso público em geral, nas provas de concurso público, ela faz essa distinção, é feito novela. Não tem as novelas, certo? Existe a parte boa e a parte ruim. A parte do pessoal bom e a parte do pessoal ruim, certo? Na vida real é assim, João? Não é tão assim. Já na vida real já tem as suas diferenças e a gente sabe muito bem disso, certo? Na vida real não é assim. Agora, por quê? Porque na vida real geralmente é como? O cara pode tentar hackear, certo? Ele ser um hacker, ele vender os testes e ele encontrar uma vulnerabilidade lá em uma empresa e roubar milhões. E ele fazer o papel de cracker, certo? O próprio hacker fazendo o papel de cracker, tá bom? Isso é na vida real. Mas lá na tua prova não, vai existir a diferença, certo? Você vai ver bem explícito o hacker e o cracker, tá bom? Eles vão fazer essa diferença. Beleza? Então, ó, hackers são os bons e os crackers, eles são os maus, tá bom? E a vulnerabilidade é a própria brecha. Vocês compreenderam? Por exemplo, ó, de novo, eu vou fazer uma recapitulação aqui. Aqui a gente tem as proteções. Aqui a gente protege fisicamente, certo? Um ativo, e aqui a gente protege logicamente um tipo de ativo ou uma informação, que é uma informação, certo? Então, esses aqui são os principais que faz esse tipo de proteção, Eles protegem o quê? Os ativos. De quem? Das ameaças. As ameaças, que são os hackers e os crackers, eles tentam tirar proveito. Alguns tentam tirar o proveito para o mal e alguns tentam tirar proveito para te vender aquela brecha. Por quê? Porque ele vai chegar, ele vai tentar encontrar aquela brecha, ele vai dizer, ó, eu encontrei essa brecha aqui, ela vale tanto, certo? Ela vale tanto, se você quiser que eu conserte ela. Está fazendo mal? Não, ele encontrou e isso é a profissão dele. É a profissão dele. O Google, Instagram, Facebook, as grandes empresas, principalmente as grandes empresas tecnológicas, pagam outras pessoas
jovens do mundo inteiro, para poder fazer o quê? Para encontrar justamente essas brechas, para encontrar essas brechas, ó, essas brechas daqui, certo? Então, se você encontra uma brecha no Instagram, você manda para lá, eles vão te pagar porque você encontrou essa brecha, certo? Eles ganham, essas pessoas que encontram ganham até certificados. Eles ganham um certificado de que encontrou uma brecha no Instagram e esse certificado é muito caro. Esse certificado não é caro em valores, é um certificado que vale muito, principalmente para a parte de TI. É como se fosse um título do TI. Ó, encontrei uma brecha de um site grandioso, certo? Então a gente tem justamente isso aqui, certo, pessoal? Isso aí não é ruim. Essa parte aí é uma parte boa, beleza? Então, ó, a gente está diante aí dos hackers e dos crackers. Aí, como eu falei, dos hackers, eles tentam encontrar essas brechas. E os crackers, eles são o quê? Eles também procuram essas brechas, só que para roubar, para praticar o mal ou coisas do tipo. Tranquilo até aí, pessoal? Então, ó, falei sobre os hackers, os crackers, o que é uma vulnerabilidade, o que é um controle físico e lógico e o que é um ativo. Isso aqui é fundamental para que você entenda de uma vez por todas a parte de proteção, a parte de proteção e segurança, certo? Por que eu estou te dizendo isso? Porque agora a gente vai entrar justamente na parte aí desses softwares, certo? Esses softwares de proteção. Quais são os principais e algumas características entre eles, certo? Eu vou começar aqui a falar algumas características entre esses tipos de softwares. Por exemplo, o antivírus. O antivírus, ele é chamado de antivírus, certo? Aqui, ó, antivírus, mas o nome correto deveria ser anti-malware. Mas por que anti-malware, João? Até algumas provas, ela justamente veio cobrando assim, ó, anti-malware, certo? Mas por que anti-malware, João? Anti-malware porque ele faz a proteção dos malwares. Mas, João, que danado é malware? Calma, você vai encontrar uma aula justamente específica de malwares aí próximo, certo? Você tem uma aula dessa aí já justamente no seu site, aí no seu módulo, no seu curso, certo? Aula de malware, é só prestar atenção, tá bom? Então, ó, esse anti-malware, ele faz, o nome é antivírus, mas deveria ser anti-malware, porque o vírus é um tipo de malware. O vírus é um tipo de malware, certo? E esse anti-malware, ele faz o quê? Ele faz uma proteção local. Ele vai fazer uma proteção local. O anti-malware ou /antivírus, ele vai fazer a proteção local, ou seja, ele protege de pendrives que estão infectados, DVDs, HD externo, certo? Então a gente tem DVDs, HD externo, pendrives, ou qualquer outro tipo de recurso, certo? Tecnológico, ou algum tipo de hardware que você chega e coloca no seu computador, certo? Então quando você chega e coloca no seu computador, isso aí a gente chama de, quem faz essa proteção é os anti-malware, certo? Os antivírus, tá bom? É bom deixar bem ciente, porque na prova de vocês vai cair justamente isso. Fulaninho de tal, ele chegou, certo? Trouxe um pendrive, colocou no seu computador, certo? Quem é que faz essa proteção desse tipo de hardware? É o antivírus. Tranquilo até aí, pessoal? Então, ó, antivírus, ele faz justamente isso, certo? Que é diferente dos firewall. O firewall já é diferente, certo? O que faz o firewall? Ó, se o antivírus ele faz a proteção local,
O firewall ele vai fazer a proteção na rede. Se o antivírus faz a proteção local, o firewall ele faz a proteção na rede, pessoal. Então, ó, a primeira coisa que a gente tem que entender, certo? O antivírus, certo? O antivírus ele faz proteção local, firewall faz proteção na rede. Ou seja, firewall não é antivírus. João, isso significa o quê? Eu posso ter um antivírus e um firewall na minha máquina? Deve ter um antivírus e um firewall na sua máquina. Você precisa ter um antivírus e um firewall na sua máquina. Vocês precisam ter os dois, certo? Precisam ter esses dois, antivírus e firewall na sua máquina. Ah, João, entendi agora. Agora que eu estou compreendendo, certo? Então eu preciso ter os dois. E se eu tiver dois antivírus, eu posso? Não! Não tenha dois antivírus no seu computador. Por quê? Mas não vai proteger mais não, João? Não vai proteger mais, certo? O que vai causar, ele pode até causar um problema para você. Porque um antivírus vai ficar reconhecendo o outro como se fosse vírus. Certo? Então, ó, a gente precisa ter bem ciência quanto a isso, certo? Eu posso ter um antivírus e um firewall, João? Posso. Devo ter. Eu posso ter somente o antivírus? Não é recomendado somente, é bom você ter o firewall, mas vai. Eu posso ter dois antivírus na minha máquina? Não posso. Porque vai dar erro. Beleza, pessoal? Então, ó, o firewall faz a proteção na rede e ele não é um antivírus. Ele não é um antivírus. Ele não faz papel de antivírus. Ou seja, ele não vai fazer o firewall ele não faz a proteção local. Ele faz a proteção na rede. Ah, é bom você também estar ciente do seguinte, ó. Quando eu falo de rede, posso falar de dois tipos de rede, não é isso, pessoal? Vocês sabem, né? Que a gente, quando está falando de rede, a gente pode estar falando de uma rede local, que é uma rede que está aí na sua casa, certo? Na sua residência, tá bom? Aquela redezinha que a gente chama de intranet, que na aula de rede você já deve estar ciente quanto a isso. Não assista essa aula antes de assistir a aula de redes, senão você vai estar viajando, certo? Então, ó, quando eu falo de rede, eu estou falando de rede que é a intranet, certo? É aquela rede local, mas eu posso estar falando também da rede mundial de computadores. E o que é a rede mundial de computadores? É a internet. A internet é a rede mundial de computadores. Lembram disso? Vocês lembram disso? A internet é a rede mundial de computadores, tá certo? Então, ó, rede mundial de computadores, internet, certo? Rede local, que é aquela intranet. Então ele faz justamente essa proteção. O firewall, ele vai fazer justamente essa proteção. A proteção na rede. Ele faz essa proteção na rede, certo? Diferente daqui. Então, se chegar com um pendrive na tua prova, chegar dizendo que eu colocou um pendrive e o firewall ele fez a proteção, está errado. Porque quem faz isso é o antivírus. O firewall não vai fazer. Agora, se eu baixo um arquivo da internet, quem é que faz a proteção? O firewall. Ele é que faz a proteção. Compreenderam aqui? Rede e antivírus? Espero que sim, certo? É bom também você estar ciente do seguinte, ó. Que o firewall, antigamente, se eu estou dizendo antigamente, é porque a informática ela se evolui muito, certo? A informática ela vem evoluindo bastante, em constante evolução, certo? Vamos lá, 2010, 2011, certo? Eu ia dizer para vocês o seguinte, ó, o firewall ele é somente um software. O firewall ele é somente um software. O firewall ele é somente um programa. Ele é uma proteção somente lógica. Só que hoje é diferente, pessoal. Só que hoje é diferente. O firewall, ele pode ser tanto um software como um
hardware, ou seja, ele pode ser um programa que eu instalo na minha máquina, como também pode ser um tipo aí de eu vou lá em uma loja de informática e compro um firewall e eu vou levá-lo para a minha casa, certo? Ele vai parecer um roteador. Ele parece um roteadorzinho, certo? Para ser mais específico, um switch. Ele parece um switch e eu consigo pegar em um firewall hardware, certo? Então ele está aqui, ó, também, ó, pessoal, firewall. É bom a gente estar bem ciente disso, porque nas provas eles cobram justamente esse conhecimento dizendo que o firewall ele é somente um software, e está errado. O firewall ele pode ser tanto um software como um hardware, ele pode ser os dois, certo? Tanto software como hardware. Beleza, pessoal? Então, ó, preste atenção aqui. O firewall ele é hardware ou software, ou seja, ele é um programa que eu posso instalar, eu posso ir comprar, certo? Porém, também é bom deixar bem ciente. Ah, João, então se eu for em qualquer loja de informática eu posso comprar um firewall? Não é bem assim. O firewall ele tem um custo e o custo dele é pesado. Existe firewall aí de 200 mil, 300 mil, 400 mil, porque é para grandes empresas. Grandes empresas é que utilizam esse tipo de programa aqui do firewall, certo? Grandes empresas é que utilizam o firewall justamente para quê? Para poder, fazer uma proteção maior, certo? Por quê? Porque não somente o software para essas empresas é suficiente. Precisa-se comprar um hardware para isso. Porém, na minha casa, eu preciso comprar um firewall hardware, João? Não. Não precisa, certo? Por quê? Porque somente o software é suficiente. Como eu disse para vocês, o firewall hardware ele é mais para empresas. Beleza, pessoal? Então, ó, é basicamente isso que a gente precisa falar. Também é bom deixar também ciente o seguinte, existe o firewall, hoje em dia existe o firewall NGFW. O que é esse firewall? Esse firewall, ele é o chamado firewall da nova geração, firewall do futuro, certo? São firewalls que ele vai vir já justamente com antivírus junto, ele vem com antivírus, com a parte aí de VPN, vem com vários tipos aí de situações. Esse tipo o firewall NGFW, certo, pessoal? Beleza? É bom deixar você ter conhecimento disso, por quê? Porque teve uma questãozinha justamente da CESP, certo? Da Polícia Militar de Alagoas, que cobrou justamente esse tipo de conhecimento. Conhecimento que, se você sabia o que era o firewall da nova geração, ou firewall do futuro, certo? Dúvidas até aí? Eu espero que não, certo? Por quê? Porque eu falei tanto do antivírus, ou anti-malware, como eu também falei do firewall, certo? Mas, João, você precisa ter ciência do seguinte, existe um software nativo no sistema operacional, geralmente é do Windows, certo? Sistema operacional Windows, existe um software nativo que a gente chama de Windows Defender. O Windows Defender é um software nativo. Ele é um software nativo, pessoal, o Windows Defender. Esse software nativo, o Windows Defender, ele pode ser tanto um firewall como um antivírus, certo? Ele pode ser os dois ao mesmo tempo. Ele pode ser tanto firewall como antivírus. E ele já vem instalado no Windows, certo? Então, quando você encontrar lá o Windows Defender na sua máquina, certo? Você fique ciente que existe o Windows Defender Firewall e o Windows Defender Antivírus. Ele pode ser os dois. É porque a gente está falando aqui de distinções. Existem distinções, João? Existem alguns que é só antivírus e alguns que é só firewall? Sim, existe. Mas existe um que é os dois ao mesmo tempo.
certo? Os dois ao mesmo tempo e é um software inativo. Ah, João, o que danado é um software inativo? Um software inativo é aquele software que já vem instalado na sua máquina. Quando você instala o sistema operacional, principalmente o Windows, certo? Quando você instala o Windows, ele já vai vir instalado já no sistema operacional, certo? Beleza. Lembrando que é bom, eu sei que não tem a ver aqui com o sistema operacional, mas eu quero só deixar ciente, certo? O WordPad, ele está caindo, ele está deixando de ser um software inativo, certo? Ele está deixando de ser um software inativo, o WordPad, justamente por causa de falta de desuso, tá bom? Mas ele também é um software inativo, o WordPad, o Paint, certo? São softwares nativos. Quando você instala na sua máquina, quando você instala o sistema operacional na sua máquina, ele já vem. Então, o Windows Defender é um tipo aí de software nativo, certo? Que ele faz o papel tanto de firewall como de antivírus. Compreenderam até aí, pessoal? Então, eu falei de antivírus, falei de firewall, falei do Windows Defender, certo? A gente tem aqui os outros também, ó. Falei aqui, ó, vou até riscar aqui, antivírus, firewall, certo? A gente acabou de falar sobre ele. Tem os VPNs, certo? Tem os VPNs, tem a criptografia. Vamos falar sobre a criptografia? Logo, que é outra ferramenta. Quais os tipos de criptografia? Criptografia, a gente tem as criptografias simétrica e assimétrica, certo? Existe a criptografia simétrica e a criptografia assimétrica. O que é uma criptografia simétrica? Uma criptografia simétrica, ele vai utilizar uma chave. Olha, um S, uma chave, certo? Então, ó, observa bem uma coisa. Na criptografia simétrica, ele vai ter uma chave tanto para fechar como para abrir, certo? Ou seja, finge aí que existe um presente, certo? Uma caixa. E você quer mandar essa caixa para uma outra localidade. Então você tem a chave, você bota o presente dentro de uma caixa, certo? Você vai fechar com a chave. A outra pessoa que vai receber essa caixa, ela vai ter que abrir com a mesma chave ou com a cópia dessa chave que você tem. Não é assim? Não é assim que a gente entende? Ela abre ou com a mesma chave ou com a chave que uma cópia dessa outra chave que você tem. Então, ó, nessa criptografia simétrica é justamente assim, certo? Ela vai se utilizar de uma chave só, tanto para abrir como para fechar, ou vice-versa, né? Tanto para fechar como para outra pessoa abrir. Diferente daqui da assimétrica. Na assimétrica, a gente vai encontrar duas chaves. Essas duas chaves, elas vão ser chamadas de chave pública, vou botar aqui embaixo, tá certo? Chave pública e a chave privada. Existe a chave pública e existe a chave privada, certo? Na criptografia simétrica, uma chave é a chave pública, certo? E na criptografia assimétrica, certo? Existe a chave pública e a chave privada, tá bom? A chave pública, quem é que tem acesso? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ter acesso à tua chave pública. E na chave privada, quem é que tem acesso? Somente as pessoas que te interessa para você para ter acesso àquele tipo de informação. É feito e-mail e senha. E-mail e senha, ó. O e-mail, qualquer pessoa pode ter? Pode. Qualquer pessoa pode ter um e-mail. E a senha? E a senha? A senha somente você, certo? Somente você pode ter acesso. Então, ó, João, uma pessoa que só tem o meu e-mail, vai ter acesso a alguma informação? Só o seu e-mail. Agora, se a pessoa tiver o seu e-mail e a sua senha, aí é diferente,
aí é mais complicado, certo? Aí vai complicar um pouco mais. Então, ó, na criptografia assimétrica, a pessoa pode ter tanto uma chave pública como uma chave privada, beleza? Então, falei sobre criptografia simétrica assimétrica, Windows Defender, antivírus, firewall. Te expliquei aqui toda essa partezinha ali de conhecimentos básicos. E eu quero voltar aqui com vocês para a gente falar um pouco sobre os VPNs. O que é o VPN, professor João? O que é o VPN?